Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que bom nós separarmos um momento para nós refletirmos sobre a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para se obter entendimento, sabedoria. Que a paz e a graça de Jesus seja com cada um dos amigos, que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição. E hoje, domingo 29 de setembro, a lição 1, ela tem desse novo trimestre, ela tem como título O Casamento em Caná. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de João, no capítulo 2, do versículos 1 até 11. E aqui o apóstolo João, ele narra que nesse casamento aqui em Caná, na Galileia, Jesus fez assim um sinal, um milagre ali, transformando água em vinho. E isso ajudou aos discípulos a reconhecer ele, que ele era realmente filho de Deus. E Caná da Galileia tornou-se assim o palco do primeiro milagre feito por Jesus, onde ele e seus discípulos foram convidados para uma bela união matrimonial. E lá Jesus encontra sua mãe Maria. E todos foram convidados realmente pelos noivos. E enquanto todos estavam assim alegres, né, celebrando este casamento, faltou vinho. E todos ficaram assim apreensivos, né? Porque acabou a paz para os nubentes, né? Porque naquela época, no tempo de Jesus, e para os judeus, acabar o vinho era muito vexatório, né? Para os noivos, né? E a mãe de Jesus se aproxima dele e diz que ocorreu isto, né? Que os noivos estavam preocupados com a falta de vinho. E diante ali dos noivos e dos convidados, os serventes, né, e também os 12 discípulos, Jesus transforma a água em vinho, fazendo ali seu primeiro milagre, mostrando um grande sinal para os discípulos. E esse sinal que Jesus apresenta ali com esse milagre, os discípulos que foram escolhidos 3 dias antes resolvem seguir a Jesus. Eles perceberam que Jesus era o Messias, o libertador da humanidade, enviado realmente pelo Deus Pai. E Jesus, ali na Galileia, mais precisamente Caná, que fica ali alguns quilômetros de Nazaré, ele se dirigiu para esta vila que é chamada de Caná, e ele queria assim dar bons exemplos e ensinamentos para os discípulos, e ele buscava assim relacionamentos, casamentos, e na sociedade também, para que os discípulos pudessem realmente pegar experiências junto com ele. E ele queria transformar aqueles discípulos, né, de uma água assim pura para um vinho bom, né? E para que esses discípulos fossem transformados. E para isso ele tinha que mostrar sinais, poder, né? E eles então foram todos alegres e contentes para este casamento lá em Caná da Galileia. E lá Jesus se encontrou com a sua mãe Maria, que já estava lá na festa. O interessante dessa história é que Jesus encerrou a criação do mundo com um casamento que foi de Adão e Eva. Realizou o seu primeiro milagre num casamento que foi este de Caná. E também ele comparou a sua segunda vinda, né, que se aproxima, como uma celebração de um casamento. Prestou atenção
Que interessante isto. E certamente a união entre um homem e uma mulher, ela é de grande importância aos olhos de Deus. E o seu desejo é que seja uma bênção realmente entre essa união. E desde o primeiro momento em que se torne assim cada vez melhor realmente o relacionamento das pessoas. E conforme o tempo avança, o casamento ele tem que ser assim como um bom vinho, né? Quanto mais velho, o casamento tem que ficar melhor, o relacionamento tem que ficar melhor. E assim Jesus apresenta isso. Aí você pergunta para mim, mas por que Jesus fez esse milagre nesse casamento de Caná e também fez outros milagres? Bom, em primeiro lugar, Jesus quer atender às necessidades do ser humano, e muitas das quais incluem uma dimensão espiritual relacionadas ao perdão e à restauração. Ele parte realmente desses encontros para justamente mostrar exemplos de transformação de pessoas. E em segundo ponto, auxiliar os necessitados é um ponto altíssimo realmente para que Deus mostra o seu verdadeiro amor. E o terceiro ponto, o principal das provas, é a veracidade da sua mensagem, né? Mostrar a verdade para todas as pessoas. E qual seria a sua missão aqui nesse mundo para realmente alcançar os perdidos, a humanidade caída, e mostrar que ele, Jesus, ele é um libertador enviado pelo Deus Pai, e cujo objetivo é salvar o ser humano da morte e do pecado, né? Que todos nós estávamos fadados a isso. E quando os discípulos, nesse casamento de Caná, viram Jesus realizando aquele milagre da transformação de água em vinho, isto ofereceu evidências, né, em favor dos discípulos, e eles acabaram seguindo a Jesus porque eles enxergaram ali o Messias, o Filho de Deus. E Jesus, ao mostrar esse sinal tão poderoso, apontou para eles que diante deles estava realmente o Filho de Deus. E Jesus, para fixar bem na mente dos seus discípulos, no coração deles, fez diante deles muitos outros sinais, que o apóstolo João ele menciona no seu livro, que está lá em João 20, versículos 30 até 31. E Jesus queria que seus discípulos abrissem seus corações a Ele, né? E assim como toda a humanidade, que Ele é o verdadeiro Messias, que Ele tem o poder de transformar vidas e dar realmente a salvação a cada um que o deseja, e que Ele é o divino Filho de Deus. E hoje, por exemplo, no que nós estamos finalizando esse mundo, Ele está dando sinais da sua segunda vinda, e que nós temos que estar atentos a isso. E são sinais claros realmente da segunda vinda de Jesus, que Ele falou isso com antecedência lá em Mateus 24. O discípulo amado de Jesus, no seu livro João, capítulo 2, versículos 1 a 11, ele relata com detalhes esse milagre no casamento de Caná, na Galileia, e ele diz, olha, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela, Maria, né, falou aos seus serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam assim para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 meretas. Jesus disse, enchei de água das talhas, e eles encheram totalmente, e quando tiraram a água, havia transformado no melhor vinho. Os casamentos realmente dos judeus na época
eles levaram 7 dias. Eram bem calculados realmente o consumo do vinho, mas não sabemos qual o motivo. Acabou o vinho naquele casamento, justamente quando estava o Mestre Jesus. E aqui Jesus demonstra, nesse capítulo e versículo, que ele tem poder, mostrando a todos que o caminho da vida eterna é somente através dele, pelo milagre da transformação. Como ele transformou a água em vinho, ele transforma todas as pessoas que desejam alcançar o reino dos céus. E esse milagre é profundamente da sua natureza assim, divina, do seu poder, porque ele é o criador e mantenedor do universo, ele é o criador das coisas, e é mostrada ali a sua missão aqui na Terra. Destaca o poder sobrenatural que ele tem, que Jesus tem, também de nos ensinar lições de obediência, de transformação, de fé, de acreditar e de mostrar a sua santidade. Perceba que o milagre aconteceu porque Jesus estava lá no casamento, porque foi convidado com antecedência, como diz lá em João 2,2, que junto com seus discípulos eles foram convidados. E Jesus só entra na casa e na vida das pessoas se ele for convidado. Diferente do inimigo Satanás, que ele entra de qualquer maneira arrombando a porta, ele arrebenta a sua paz, porque ele não quer ver ninguém feliz. Satanás compreende a grande importância do casamento e por isso ele empenha-se em provocar intrigas, difusão, confusão nos lares, nas igrejas, nas escolas e na sociedade em geral. O casamento, em sua interpretação, nem sempre reflete os princípios bíblicos, os princípios divinos, e nem sempre estão alinhados com os planos de Deus. E por isso eles duram pouco, as pessoas se casam, se vão separando, e o inimigo fica feliz com isso. Assim, este primeiro milagre no casamento de Caná, ele é altamente relevante para todos nós, para a nossa cultura pós-moderna, nos incentivando a retornar àquele modelo antigo que concebeu as bênçãos a esta união, como foi aqui em Caná. E por isso nós vamos convidar o nosso Criador, Redentor, Jesus, para estar no nosso lar todos os dias. Que ele adentre a nossa casa, nós temos que convidá-lo para ele estar no nosso lar. Que ele oriente, que nos abençoe a uma família a se estruturar, a uma pessoa a começar a namorar, a noivar e a casar. E esse é o processo, porque ele, Deus, sabe o que é melhor para nós. O apóstolo João, em seu livro, mostra que Cristo, ao realizar assim, uma série de sinais e milagres, manifestava o poder divino e mostrando que o mundo está sob seu comando. E esses sinais que indicam o caminho único que conduz à vida eterna. E nesse casamento de Caná, os discípulos ainda não estavam prontos a entender os sinais que Jesus fazia, né? E por isso que ele deu esse primeiro sinal, que foi o início de uma caminhada dos discípulos, que ele teve que fazer outros sinais até a consagração de cada discípulo, né? E embora já estivesse lá no Antigo Testamento que Deus profetiza, né, através de Moisés, e ele diz que enviaria um profeta semelhante a ele, que ele fala para Moisés ali, que ele escreve isto. Ele pediu ao povo de Israel que ficasse atentos e que o ouvissem. Está lá em Deuteronômio 18:15, Mateus 17:5 e Atos 7:37. E aqui o que está falando, esse profeta que Deus menciona a Moisés, é nada mais, nada menos que com bastante antecedência, que é Jesus, seu filho, que agora estava fazendo o seu primeiro sinal ali naquele casamento. O rio Nilo, ele era um recurso essencial
para todos os povos e principalmente para os egípcios, né? Que o consideravam assim como uma divindade, como um deus aquele rio ali. E uma das pragas do êxodo enviadas por Deus foi justamente dirigida a este rio Nilo, onde suas águas foram transformadas em sangue. E vejo realmente a comparação. Em Caná, nesse casamento, novamente Jesus realizou um milagre idêntico, mas em vez de ele transformar água pura em sangue, ele a transformou em vinho, né? Que fala também aqui nas Escrituras, em João 2, versículo 11, diz que após este milagre em Caná, os seus discípulos creram nele, que está lá no versículo 11. Enxergaram ali o Messias, enxergaram ali o Salvador. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Quando você aceita a Jesus com sinceridade, com entendimento, realmente com vontade, você passa a ser um homem sábio. Você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você começa a ter entendimento, você começa a observar os sinais que estão aí para a grande volta de Jesus. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, porque os sinais estão acontecendo um atrás do outro, que está ali em Mateus 24, quase se cumprindo todos. E na hora que cumprir todos, o nosso Salvador estará entre nós. E sabe o que ele fará? Ele levará você, seus filhos, a sua família e todos nós que o aceitarmos como Salvador e Senhor e obedecermos seus estatutos e mandamentos, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar com Jesus assim, face a face. Já imaginou isso? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.